do Senhor é que muda tudo em nossas vidas. Amém. Salmo 128, 3. Essa palavra, amados, é uma palavra tremenda. Porque diz a palavra do Senhor assim: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Amém? Podemos assentar? Quando fui convidada, eu louvo a Deus, né, pelo pastor, a pastora, em nome de Jesus. Quando fui convidada dentro deste tema, amados, há muitos anos atrás eu olhava para este versículo e perguntava para o Senhor: quem é essa mulher? Quem são esses filhos? O que é esta palavra? O que é isso? Existe Deus? O que é isso? Há muitos anos atrás. E quando eu me deparei que o pastor, dentro deste tema, eu falei: meu Deus, depois de tantas voltas, agora eu compreendo, Senhor, a tua palavra. Porque, amados, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. A maneira que Ele quer nos ensinar tudo. Por isso é que temos que ter muita intimidade com a palavra de Deus. E olhando e pesquisando sobre a videira, queridos, essa planta tão linda, essa árvore tão viçosa, eu fui procurar entender um pouco mais sobre a videira. Ainda que nós não vamos falar nós vamos ler uma outra passagem, mas eu preciso dizer aquilo que me chamou muita atenção. Porque, queridos, a videira, na época da sua seca, eu vou resumir bem rapidinho, é tirado dela aqueles galinhos. Ela bem seca, é tirado aqueles galhos primeiro, para que ela possa tomar um pouco de ventilação, né? Cuidando da videira. E alguns outros tronquinhos dela, que é um pouquinho mais firme, ele é tirado, queridos, e é colocado junto lá no caule, mesmo seco, é colocado lá no caule, se amarra, já preparando para um novo plantio. Então se amarra lá a videira, aquele outro galinho mais troncudinho, quebra-se ele, junta com aquele que está na terra e passa ali um barbante, que é para ela ter consistência e para que também, queridos, não venha forte nela ali os bichos, as larvas, porque ela está se preparando novamente, a videira. Olha que interessante. E se você for olhar para a palavra de Deus, lá em Ezequiel, no livro 19, no capítulo 19, o Senhor também lá fala sobre a parábola da videira, olhando para o povo de Israel, queridos. Olha que coisa tremenda. E se você olha para o livro de João, você encontra no capítulo 15, quando Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. O Senhor então, com tudo isso, mostra para nós na videira, amados, aonde haverá um tempo entre Israel e a igreja agora, os gentios, haverá também um ajuntamento. Aleluia. Para que nada fica desapercebido do Velho Testamento com o Novo. Quantos estão entendendo? Quando olhamos depois, queridos, para a segunda parte deste versículo, plantas
folhas de oliveira, logo nós entendemos que a oliveira, ela alimenta, dá luz, tudo isso vem da oliveira. Ela também traz para nós higiene e ela também traz para nós cura. E quando olhamos para a oliveira, logo entendemos sobre o óleo, o azeite, que é a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, a qual nós precisamos estar mantido para poder ter isso na nossa vida. É Ele quem conduz a minha e a sua vida para este lugar e fazer todas essas coisas. Amém. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Para que nós possamos então estar cheios dos alimentos de Deus, buscar as coisas que vêm de cima, do alto. Isso é que traz sustentação para a igreja. Então logo, queridos, um casamento entre videira e oliveira logo nos mostra o sangue de Jesus junto com o óleo, o azeite do Espírito Santo. Isso vai fazer uma família abençoada. Demorou para me compreender, amados, mas eu posso dizer que hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. No caso deste pequeno versículo que ficava dentro de mim como um furacão desde 1997. E hoje Deus me dá o privilégio, usando a vida dos pastores, para estar aqui falando um pouquinho sobre isso. E a videira, amados, tem algo tão profundo, que quando ela se faz verde, depois que passa a época da seca, que ela se faz verde, para vir as folhas, precisa se dar mais uma poda. E nessa poda, para que venha florescer, na videira, amados, é chamado, quando corta ela, desce uma gota, se chama lágrima. Olha como que Jesus, Deus, na sua grandeza, como Ele é detalhista, se chama lágrima. Porque às vezes, amado, todo choro para Deus, Ele recolhe e transforma isso em fruto bom para se colher. Porque depois que vem essa lágrima, vem as folhas. E depois que vem as folhas, ainda para vir o fruto, se perde todas as folhas. E então vem o fruto. Aleluia. É por isso, amados, que se fala da videira e fala-se também da oliveira. Tem todos esses três processos. Porque quando aquele que confia a sua família no Senhor, filhos, filhas, né? Pai, mãe guardado, e tem até palavra para os avós: os netos serão como coroas. Mas isso, amados, se leva um aprendizado. E que agora eu quero ler junto com você 1 Samuel, louvado seja Deus. Olha, não se escandalize se eu tremer, tá bom? Mas é porque eu sinto muito forte a presença do Senhor. E a presença do Senhor me faz tremer os lábios, o rosto. Mas Jesus está aqui, isso que é o mais importante. A palavra de Deus diz de uma mulher chamada Ana, 1 Samuel, versículo de número 27, diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu tinha pedido. Eu sei que muitos daqui, amados, conhecem esta palavra, mas nós vemos algo muito
precioso dentro dessa palavra. Porque também havia um homem chamado Eucana, que independente de Ana ter filhos ou não ter filhos, lembrando que naquela época, para a mulher, era muito triste não ter filho. Era como que se faltasse a sua honra não ter filhos. Para ela era ser desprezível não ter filho. E aquilo, amado, servia também de escândalo, aonde trazia muita tristeza. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Eucana, seu esposo, por mais que ela não podia gerar, ele nunca chegou nela cobrando algo, não. Muito pelo contrário. Ele disse para ela: Ana, não sou eu para você mais que 10 filhos? Amém. Então o amor que ele tinha, amados, por Ana, estava muito além. Ainda que filhos são bênção, mas naquele momento, por mais que ele tinha a Penina, que trazia grande transtorno para a vida de Ana, mas ele fazia questão de dizer para Ana e expressar o quanto a amava. Você pode ter a idade que for, dizer que ama só vai acrescentar na sua casa. Glória a Deus. Coisa boa. Amém. Aquilo trazia alegria e não tristeza, porque é onde Ana encontrou forças até mesmo para buscar ao Senhor, para ir diante do Senhor. Porque a Bíblia diz para nós, querido, que há tempo para todas as coisas. Porque se você ficar só chorando e só se lamentando por algo que você não consegue, você vai passar a vida inteira só chorando. Mas se você passa a ter atitude, alegra o coração de Deus. E já estava na hora de Ana ter atitude. Porque de falar já tem bastante, amados. De mostrar algumas coisas por aí, já tem bastante também. Mas o que Deus quer ver em nós são atitudes que causam impacto do nosso interior, que bate lá no céu e faz um rebuliço na terra. Amém. Amém. Foi a atitude de Ana diante do Senhor. Porque a palavra diz, querido, que então ela começa a orar, intimidade. Amados, nós podemos fazer muitas coisas, mas se não tivermos o nosso tempo de intimidade com Deus, de nada vai valer. Ela passa a ter uma atitude, se volta para o Senhor, vai buscar a Deus. E quando ela se põe, amados, hoje em dia tantas pessoas dizem e querem culpar o pastor, aquele, não, o marido, não, a esposa, o filho, não. Ana nunca culpou ninguém de nada. Amém. No momento que Eli, o sacerdote, a acha como embriagada, ela não ficou nervosa, como muitas pessoas hoje, queridos, pensam que fica mudando de um lado para o outro, procurando Jesus ali, procurando Jesus lá, procurando lá do outro lado. Não, queridos, ela não ficou nervosa com ele, não. Ela disse: não, eu não sou embriagada, sou uma mulher tribulada de espírito. E contou para aquele pastor, para aquele sacerdote, o que ela queria na vida. Queridos, um pastor, ele pode até te falar algumas coisas, aquilo que Deus revela a ele pela palavra, ou se der alguma coisa, revelação e profecia, pode sim acontecer. Mas ele não é obrigado a saber tudo o que acontece em 4 paredes dentro da tua casa.
casada, não tenho filho. Faz assim, Ana. Nos tempos de hoje, a atitude de Eli, nos tempos de hoje, ia fazer com que algumas pessoas vão embora. Eu vou procurar a igreja X, A, B, C, porque lá está Deus. Não, amados. A presença do Senhor está dentro de mim, está dentro de você. Aleluia! Glória ao Senhor! É preciso compreender isso só. Aí, queridos, hoje, como padrão de família, estava Eucana, estava Ana, estava Penina, mesmo sendo perturbada, mas estava Penina lá, no mesmo lugar. Diferente dos dias de hoje, que às vezes fica mãe num lugar, pai num outro lugar e filho num outro lugar. Não, a família é família em casa e é família dentro da igreja. Ainda continua sendo o padrão de Deus. Se o pai está lá, se o pai está aqui, é aqui que a mãe vai estar, é aqui que os filhos vão estar. Não existe divisão. Glória a Deus! Glória a Deus, Senhor! Independente de Penina perseguir Ana, estava ali. Estava ali, queridos. Porque nós vemos depois na palavra do Senhor, no capítulo 3, que há um cântico de Ana. Aquela que tinha ficou perturbada, aquela que não tinha teve 5. Fala que ela teve, na palavra do Senhor, fala que ela teve 3 filhas e 2 filhos. Se não faz faltar a memória, no versículo 21 diz assim: visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aleluia! Eu vi aquele neném de chupeta aqui, chorando. Deus confirmou mais ainda a palavra. Porque eu sentada ali, eu comecei a tremer de novo pela presença do Senhor. Porque o Senhor começou a dizer aí, ó, Samuel era mais ou menos assim, Rose. Quando a Ana pegou, porque, amados, hoje em dia pessoas estão fazendo voto porque quer tantas coisas, é carro, casa. Oh, querido, isso aí nós trabalhamos e conquistamos, mas família eu aprendo tanto isso com o meu pastor Laures. Sabe por quê, amados? Hoje eu me sinto privilegiada, porque um dia a gente ia caminhar para a separação, e hoje eu olho para o meu esposo, certo de que às vezes eu olho para ele e meu marido, pai dos meus filhos, mas às vezes eu olho para ele e ele é o meu pastor. E eu preciso dizer, pastor, eu estou com umas coisas aí na cabeça, ora por mim, tribulada. Ora por mim. E aí, sempre naquelas horas que aperta as coisas, amados, quando aperta as coisas, né? Que você tem lá uma coisa ou outra para pagar, para resolver. E eu aprendi com ele isso. Rose, essas coisas nós trabalhamos e nós vamos conquistar. Amém. Mas o mais importante é nós não perdermos a presença. Aleluia. Quantos estão entendendo, amados? E aqui nesta palavra, Ana, queridos, quando vai levar o pequenino, quando ela faz esse voto, não foi de entregar chave de carro, de casa, não. É pegar aquilo que ela não podia ter
no altar de Deus. Hoje em dia, amados, os filhos, eles têm grande conhecimento. Tem coisas, querido, que eu não sei falar direito, pela tecnologia que tem se avançado tanto. Como chama o brinquedo, Emanuel? Aquele lá que... Hã? Então, esse aí. Tem isso aí. Deve ter outros até mesmo mais avançados agora. Tem o melhor do celular nas mãos, querido. Tem os melhores estudos, as melhores danças. Veja bem, eu não sou contra essas coisas, mas como é difícil encontrar crianças falando Salmos 23. Aleluia! Como é difícil, amados. Minha filha estava ali em pranto, chorando, quando as crianças falaram Salmos 23. Sabe por quê, queridos? Porque minha sogra, a qual Deus já levou, queridos, saía nos lares para tirar pressão. Naquela época que podia tirar pressão, ajudar num curativo, ajudar numa injeção. E junto ela levava a minha pequena Fernanda, depois já de convertidos. E ela fazia questão: fala, filha, fala para ela ver os Salmos 23. E ali ela falava os Salmos 23. Sabe, queridos, a importância deles terem sim algumas coisas deste mundo, mas a importância de ser levado para o altar de Deus. Ana pega Samuel e leva para o altar, amados. E ela não desmotivava o filho. De ano em ano era uma túnica nova. Quer ver filho contente? Olha, você vai bem na aula, você vai passar de ano, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquele tênis. É mais ou menos assim que nós fazemos, queridos. Mas quantos de nós será que falamos a eles: olha, você vai me dizer os Salmos 91? Sem a Bíblia. Eu falo para mim que Salmos 91 é arma de guerra para minha vida. Eu falo, amados, porque Deus já me deu tanto livramento nesses Salmos. Não é, Vitória? E a Vitória é a minha parceira nesses Salmos. Porque quando parece que passa alguns ventos lá pela casa, então é hora de falar Salmos 91. Pra quê? Vai ficar aqui neste quarto, Salmos. O poder da palavra, amados. Não é? Porque quando você limpa a casa e passa aquele negócio cheiroso lá, o cheiro fica. Não é bom alguém chegar na tua casa e falar: ai, que cheiro bom. Não é? É bom também que fique lá dentro a palavra. Para espantar todo mal. Amém. Quantos estão entendendo, queridos? Não faz isso diante do altar. A promessa da palavra, o poder da palavra profética, o poder da palavra em ação. E assim Samuel cresceu, queridos. E assim como todo pai, toda mãe, eu quero ver meu filho assim. Ele está estudando. Quantos amados? Meu filho faz medicina. Meu filho. Eu sei, pais. Afinal de contas, eu também sou mãe. Ele é pai, não é? Só que havia algo tremendo. A alegria de Ana, de Eucana, ele olhar para Samuel e falar: meu filho, sacerdote, profeta e juiz. Aleluia. Juiz, amados.
esta palavra? Todos nós sabemos aqui, amado, o quanto precisa se estudar para chegar à posição de um juiz, não é? Faz lá todo o processo de não sei quantos anos, 4, depois tem que estudar mais isso, mais aquilo, e vai fazer estágio, e faz isso, e faz... Ei, queridos, só você que está aqui dentro estudando sabe o quantos livros você precisa. Mas deixa eu te dizer, entre o advogado, o juiz, a medicina, Samuel escolheu, os seus pais escolheu para Samuel a melhor parte. Por quê? Porque ele indo para o caminho da unção, da oliva, da oliveira, ele indo para este caminho, o próprio Deus faria dele doutor, juiz, médico. Você lembra que eu falei do óleo que alimenta, que cura, que também serve para higiene? Você lembra disso no começo da palavra? Amém. Queridos, quantos hoje andam numa era, queridos, que se trabalha muito e para Deus só dá o que sobra. Amém, queridos? Eu sei que aqui há muitos fiéis em dízimos, oferta alçada. Glória a Deus por essa sua fidelidade. Mas lembre-se, seja fiel sim nos dízimos, nas ofertas alçadas todo mês, mas seja fiel para com Deus todo dia na sua intimidade também. Amém. Separe tempo para com Deus, queridos. Porque este casal, independente de filho ou não filho, estavam junto de Deus. A história começa com Eucana subindo a levar para Deus as primícias. Depois nós vemos se estender para Ana. Depois nós vemos se estender para Samuel. Sabe o que Deus está mostrando para nós, queridos? Que Ana já foi, Eucana também já passou. Deixar um exemplo para nós como família. Só que a palavra de Deus, no livro de Isaías 9:6, ele está escrito assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Nós assistimos, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ei, você tem gerado um menino dentro de você. Você está gerando Jesus, porque Ana orou pelo menino, Deus deu o menino. Mas e eu e você, querido? Porque se eu gerar o menino dentro de mim, não importa o que o vizinho me disse, o que o marido me disse, o que a irmã me falou, quando eu gero o menino, eu tenho um conselho de Deus, eu tenho maravilha de Deus, eu tenho o príncipe da paz. Quantos estão entendendo? Um dia você entrou por essas portas dizendo: eu quero aceitar Jesus. O pastor fez o apelo e você disse: eu quero aceitar Jesus. E aí você chorou muito aqui na frente, você não viu o menino, mas o seu coração explodia, porque algo estava acontecendo dentro de você. Sabe o que foi aquilo? Você estava começando a gerar um menino. Até hoje nós estamos gerando um menino. Por quantos processos você já não passou? Por tantas coisas que você já não passou. E Deus tem te sustentado. Isso é o poder da palavra. Amados, quando Deus falou lá para Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Se você tomou posse por estar gerando um menino, não tem nada e ninguém que vai tirar você e a sua família do altar do Senhor.
Deixa eu te ler só mais um versículo. Porque às vezes são tantas coisas no dia a dia. E às vezes falam, isso hoje eu conversava com alguém na tarde. Amados, é até estranho, né? A gente se vê agora aqui, arrumada. Gosto do vermelho. Muito, amados. Por causa do sangue de Jesus. Porque eu sei o que o Senhor fez na minha vida e está fazendo. Hoje à tarde, amados, eu estava dentro de uma borracharia. Nossa, mas por que não foi o esposo lá? Porque a dona da borracharia é uma mulher. E o seu esposo está preso. E um dia o meu esposo falou para ele, olha, se você perseverar no caminho, Deus vai mudar. Amém. E agora, amados, ainda que ele está lá dentro, neste lugar, mas está aprendendo. Está aprendendo que precisa mudar. Mudar por fora é rápido, amados. Se você me visse na borracharia, nunca que você ia dizer que é a mesma pastora Rose. Não, você não diria. Você diria, não é. Mas amém, glória a Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Porque essa pessoa dizia, não, a mãe dele, assim, assado, e pá, e pá. Falei, mas amada, não é esse caminho. Se você vai casar, fazer tudo certinho quando ele sair de lá, porque tem que ser certinho, amados. Antigamente, amados, aqui, dentro da palavra, a instrução, casamento, era desejo de ter filhos, herança bendita, filhos, bênção. Hoje pessoas casam, não querem filhos, filho não. Ou quando tem, queridos, talvez não seja o caso daqui, mas eu estou falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus. O que eu fui fazer da minha vida? Não, queridos, o que sai da sua boca tem muito poder. Você tem que olhar e dizer, é uma bênção. Amém. Eu tenho gosto de gritar no quintal da minha casa, Emanuel! Porque eu estou dizendo, Deus conosco! Deus conosco! Ai, queridos, você está fazendo um plano de casar? Vai ter seu filho? Já traz à existência a palavra sobre a vida dele. Amém. Isaac! Deus tem me feito isso. Ainda que a situação seja contrária, Deus tem me feito isso. Porque é maravilhoso estar na presença do Senhor e não importa a situação. Lembra que eu disse da oliveira? Amados, a oliveira, esteja seco, esteja em pedregulho, esteja o que for o solo, ela não morre. Amém. Oliveira, azeite, Espírito Santo, na tua vida você não morre. Pode vir o que for, você está firmado. Amém. Ai, que bom este versículo que eu estou aprendendo cada vez mais com o Senhor. E aí, queridos, voltando aqui na borracharia, e ela dizia, não, ele vai sair de lá, eu vou casar, mas quando ele tiver que comer na casa da mãe dele, ele vai e eu fico. Eu falei, está tudo errado, ele já vai ficar lá mais um tempo. Não, pastora. Eu falei, então muda isso, muda isso, porque se a mãe dele é espírita e você tem um menino, Jesus, dentro de você, você tem que ganhar essa família inteira para Cristo. Amém. Amém. Você tem que ser o testemunho. Porque, amados, Deus tinha me dado este versículo: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também.
E sobre tudo isso, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Aleluia. O amor, queridos, a promessa tem que estar de verdade na minha e na sua vida. Não faz mal que a sogra vai fazer o que for. Não tem problema. Seja você a primeira a levar para ela a cesta do café da manhã. Oh, glória. Seja você a primeira a comprar aquela roupa mais bonita. Ei, amados, eu louvo tanto a Deus por Salmo 128:3, que a minha sogra eu chamava de mãe. E a minha mãe está lá em Lins, também fiel ao Senhor. O meu sogro eu também chamava de pai. Eu tenho ainda o meu padrasto, o meu tutor. E tenho também o meu pai. Não sei se vivo, porque perdemos o contato. Mas deu tempo de perdoá-lo. E dele me perdoar e eu perdoá-lo por tudo aquilo de ruim que ele fez para a minha vida. Sabe por quê, querido? Falar a promessa é uma coisa. Viver a promessa é outra, totalmente diferente. Meu filho Emanuel dizia: mãe, como é esse negócio de perdoar, de dar o outro lado, apanhar do outro lado? Nada difícil, porque se Jesus fez, eu e você também pode fazer. Amém. Também podemos fazer. Amém. Perdoar, amor. Queridos, Ana não foi afrontar Penina. Ela fez um cântico de vitória. Pode ler depois no capítulo 2, eu não estou no capítulo 1. Capítulo 1, deixa eu ver aqui, para não falar errado. Capítulo 2 mesmo, o cântico de Ana. Ela não afrontou, mas aqui perseguia, pastores. Teve que ver a glória do Senhor sobre a família. Amém. Você está entendendo? Amém. Então, viver a promessa do Senhor, uma terra, uma herança, a qual foi dito aqui, que eu achei tão bonito o coral, dizendo de ir para cima e não voltar para trás, vai muito além daquilo que nós estamos vendo. Vai muito além. Então, amados, este amor, essa família que nós vimos no Velho Testamento como um grande exemplo, não pode se perder nos nossos dias de hoje. Os filhos têm que estar perto do altar. A tecnologia se avança, sim, queridos, mas assim como eles têm tempo para ficar ali no WhatsApp, como eu ouvi essa semana, meu Deus, uma geração de cabeça baixa. Você anda no metrô, você anda nas ruas, tem gente até sendo atropelado por causa do WhatsApp. Misericórdia. Mas não. O vínculo de toda a perfeição, queridos, é olhar para o alto, porque já dizia o salmista: é de lá que vai vir o meu socorro. É de lá que vem o nosso socorro, querido. Deus não fez uma geração de jovens, não, para ficar andando assim, não. Mas está cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, querido? Cheio do Espírito Santo, Deus vai fazer você profeta, Deus vai fazer você sacerdote, e Deus vai fazer você juiz. Eu não sei qual que é a sua vontade, aquilo que você almeja como profissional, mas se a sua vida primeiramente tiver no altar de Deus, tudo Deus pode fazer, porque vai além das promessas. Eu quero chamar a Fernanda Vitória aqui. Eu já vou encerrar minha participação, mas como eu disse, toda vez que eu vou orar e conversar com o Senhor, Ele me traz cânticos, querido, para fazer com que você venha valorizar mais e mais a palavra
palavra de Deus em ação na minha e na sua vida. Todo mover da Bíblia, você pode perceber, amados, esse livro tem muito valor para mim e para você. Mas se daqui a pouquinho ele fica velho, você troca. Não é assim? Outro dia, roubaram a minha pentecostal no portão da minha casa. Levaram embora a minha bolsa. Eu fiquei desesperada porque achava que minha carteira, meus documentos todos tinham ido embora. Nada mais. A única coisa que tinha na bolsa era uma pentecostal menor que essa. O documento estava no porta-luva, mas eu tinha como 2 e 2 são 4 que estava dentro da bolsa. Mas aprova o Senhor deixá-la no porta-luva. Sabe por quê, amados? A Bíblia pode ser roubada, pode estar velha, você vai precisar trocar. Mas se ela estiver dentro de você, é a palavra de Deus em ação, através da minha e da sua vida. E aí, queridos, você não vai viver diante daquilo que pessoas te dizem, daquilo que pessoas querem sentenciar contra a sua vida, mas você vai viver daquilo que Deus disse, da promessa. Eu vivo a promessa. Deus disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Se Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, não importa se não está aqui, vai chegar. Seja esperto, chegue primeiro na igreja. Se a sua família não está aqui, tenha ousadia com o Senhor Jesus. Seja o primeiro a entrar pelas portas. Entra, separa a sua cadeira, olha para as outras 4 que tem para lá e diga: essa é de fulano X, essa é do Pedro, essa é do Paulo, aquela ali é a Jéssica. A paz, querida, que bom que você veio. Faça loucura! Depois de uma intimidade com Eucana, olha, isso é profundo. Depois de uma intimidade com Eucana, até numa relação sexual diante de Deus, a bênção para a vida daqueles que estão diante do Senhor. Diante de uma intimidade, eles não viraram para um lado para o outro e foi dormir, não. Leia a palavra. Eles foram buscar o Senhor em alta madrugada, a viver a promessa, trazer à existência aquilo que não existe. Você pode fazer isso, porque você vive por uma promessa. Você não está esperando Jesus vir buscar a igreja, buscar você, buscar sua família. É uma promessa. Ele vai vir, sim. Mas até que ele não vem, faça loucura diante do Senhor. Deixa. Às vezes, falar no quintal da tua casa, na rua, no trabalho. Você viu, virou crente da xarope. Tá louco, fala até com papel, fala com o computador. Ele ficou louco. Você acha que eu vou lá na igreja dele? Vou nada. Tá louco esse camarada? Tá nada, filho. Cheio do Espírito Santo de Deus. Mas coisas que ninguém entende, porque nada além da promessa. Olha para os grandes heróis da fé. Todos eles, queridos, viveram da promessa. Todos eles, queridos, iam diante de uma promessa. Neste congresso, desta convocação distrital de 128.3, videira e óleo não falta na minha e na sua vida, porque você vai viver da promessa. Fique de pé, em nome de Jesus. Agora faça deste cântico nada além da promessa.
Se você sabe louvar, louve tomando posse. O que é que está difícil lá na tua casa, no teu emprego? Sei lá, eu não sei. Mas nada além da promessa. Faça deste louvor uma oração para Deus.